aqui ao público e depois passarei então à professora. A professora Maria Filomena Gaspar é a professora auxiliar, associada com agregação na Faculdade de Psicologia e das Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, investigadora no Centro de Estudos Sociais, onde integra a linha Riscos e Ecologia Saúde, doutorada em Psicologia da Educação pela Universidade de Coimbra, em colaboração com o Departamento de Psicologia Experimental de Oxford. Estuda a dimensão emocional da parentalidade, com destaque para o burnout parental e o bem-estar infantil. Analisa como as emoções influenciam o desenvolvimento da criança e a eficácia de intervenções socioeducativas. Foi responsável pelo projeto da FCT Prevenção e Intervenção Precoces em Distúrbios de Comportamento e Eficácia de Programas Parentais Escolares e representa o SES no ProChild Collab. Participou ainda nos projetos ISOTIS, Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society, e SES Kinder Tackling Gender Stereotypes in the Education and Early Childhood, Building a Gender Responsive Pedagogy in Children's Education. É membro português do consórcio, por fim, internacional Investigation of Parental Burnout. Foi uma nota biográfica muito sintética, certamente. Não, está muito bem, está muito bem. Obrigada, Portanto, Tiago, obrigada. É um sempre mais gosto. para a sua disponibilidade, com um tema que também certamente trará aqui à colação várias questões pertinentes, creio. Passo-lhe a palavra. Espero que sim, que vos faça sentido esta pequenina conversa que vamos ter. Agradecer o convite diretamente à Joana, porque foi ela que me fez, mas agradecer a todo o grupo e também vos dar os parabéns por se terem associado num grupo como este. De facto, os seres humanos são seres sociais, não são seres biológicos. Nós, de facto, vivemos na relação com os outros, seja essa relação virtual, que cada vez é mais, não é? Ou, de facto, uma relação física presencial, mas a relação também existe no mundo virtual. Às vezes as pessoas dizem, as pessoas hoje não se relacionam. Relacionam-se de outras formas, não é? E mais uma vez, temos que esse estereótipo das relações virtuais são piores ou melhores, depende. A questão é que, e nomeadamente se vocês fizerem investigação com crianças e adolescentes, o mundo virtual para elas é tão real como o mundo não virtual. Portanto, temos que ter em conta essa dimensão. Eu hoje, portanto, eu vou aqui partilhar uma apresentação que é só para, basicamente, apoiar, apoiar e guiar-nos naquilo que vai ser a nossa conversa, mas não é algo que nos prenda, é algo só apenas orientador. E eu pensei, quando falei com a Joana, isto vem na sequência de uma outra apresentação que eu fiz, e onde a Joana esteve presente, e portanto eu ia falar um bocadinho primeiro o que é que são emoções e a neurofisiologia das respostas emocionais. Porque as respostas emocionais, de facto, são aprendidas, mas têm uma base neurofisiológica. E vamos falar também dos sentimentos, que é a expressão consciente da emoção. E se as emoções são comuns a muitos mamíferos, eu diria a todos os mamíferos, os sentimentos são de facto únicos do ser humano, porque somos os únicos que os conseguimos mentalizar a emoção. E de algum modo o sentimento é a mentalização, é o tomar consciência da emoção. Depois, falarmos um pouco do reconhecimento emocional.
como é que nós aprendemos a sentir emoções, como é que nós aprendemos, de facto, a reconhecermos-nos como seres emocionais. E vamos falar aqui de uma experiência que comporta, de facto, e já outra vez falei nisto, comporta causar algum sofrimento a bebês. Possivelmente hoje, não sei se as comissões de ética aprovariam, depende da justificação, porque depois a criança a seguir é imediatamente confortada e é só meio minuto de alguma forma em que ela sente desconforto. Mas para percebermos um bocadinho que de facto as emoções não têm género. A sua expressão, sim, os sentimentos, sim, mas não as emoções. Depois vamos falar também um pouco da expressão emocional. Uma coisa é sentirmos emoções, outra coisa é exprimirmos emoções. E aqui claramente que as questões de género se colocam, porque a expressão emocional aprende-se, e é uma questão de facto de interação em diferentes contextos. E depois nos pensarmos um bocadinho nas implicações de tudo isto, até mais sobre a forma de conversa. Desculpa. E ainda aqui, de facto, buscar talvez o primeiro grande investigador das emoções do ponto de vista da neurofisiologia das emoções. Tipo, vamos buscar o António Damasio, que é uma referência para todos nós, e que de alguma forma nos ajudou a compreender que nós temos um conjunto de emoções que são determinadas por respostas químicas, respostas de nível neuronal, que são desencadeadas quando o cérebro recebe um determinado estímulo. Ou seja, são quase respostas reflexas. E têm a ver com aquelas emoções que nós consideramos as emoções básicas do ser humano, as emoções elementares, e que vocês podem observar muito bem em animais. Vocês conseguem, por exemplo, conseguem ver um cão que que teve um estímulo que desencadeou a emoção de alegria. Conseguem ver um gato com tristeza. Conseguem ver qualquer um destes animais com medo, com nojo, algo que os repugna, com raiva. Isto é muito animal, não é? E surpreendidos, portanto, a emoção de surpresa, de não estar à espera de algo. Isto é tudo reflexo. E por ser reflexo, é independente de fatores sociais e socioculturais. E os animais também as experienciam. O que é que não é inato? O estímulo que as produz. Porque se inicialmente todos os recém-nascidos experienciam emoção de alegria quando estão a ser amamentados, quando estão a ser acariciados, quando estão a ser aconchegados, ou experienciam tristeza quando não estão a ser, os bebês muito rapidamente começam a divergir nos estímulos que provocam estas emoções. E bebês que, por exemplo, face à resposta do choro, não têm a resposta de alimentação, de serem amamentados com o biberon ou com o peito, depende, e pode ser pelo pai ou pela mãe, com o tempo aprendem que a alimentação, o mamar, nem sempre é um momento de alegria. E há bebés que, durante o mamar, podem começar a sentir tristeza. Porquê? Porque não têm uma resposta sistemática, contínua
aquilo que nós chamamos uma resposta sensível à sua necessidade básica. De facto, há coisas que nos podem parecer estranhas, mas os bebês, muito passado logo após o nascimento, alguns dias após o nascimento, e às vezes já quando nascem, podem sentir tristeza. E a depressão é um estado emocional que se desenvolve em bebês. Portanto, nós temos bebês deprimidos. E esta depressão pode exprimir-se de diferentes formas. Portanto, se há coisa que nós não temos aqui nesta aprendizagem é o género. Seja eu um bebê do género masculino ou do género feminino, eu vou aprender, não vou aprender, peço desculpa, vou reagir àquele estímulo da mesma forma. Porque é um estímulo que, por exemplo, a maioria dos bebês, quando vê a face da mãe, isto é um estímulo que produz respostas químicas no cérebro que fazem com que aquele bebê tenha a emoção de alegria. Há bebês que vão aprendendo que aquela face não é uma face segura. É uma face que não lhe responde quando ele necessita, por exemplo, se estiver deprimida ou deprimida, a mãe ou o pai, ou é uma face que o magoa. Pessoas com perturbação mental que magoam os seus bebês. Portanto, as emoções são de facto coisas que estão presentes nos animais e nos humanos e que nós, a diferença é que a emoção é reflexa e é inata, mas eu depois vou aprender, o estímulo que a provoca é que vai ser diferente. Eu vou aprendendo o estímulo. Depois, aprendizagem emocional tem a ver com quê? Com aquilo que nós já chamamos emoções secundárias. São coisas que nós aprendemos na interação com os outros. A culpa. A culpa, a vergonha, são duas emoções secundárias que se desenvolvem claramente na relação com o outro, com os outros. E que se desenvolvem, não no primeiro ano de vida, mas vão se desenvolvendo ao longo de toda a infância. A simpatia, a compaixão, a inveja, o desprezo, tudo isto. A emoção de culpa é das emoções que mais marcam o desenvolvimento de desordens emocionais ao longo do desenvolvimento humano. Culpa e vergonha. Sabe-se hoje que pessoas que sofreram trauma, por exemplo, desenvolvem muito a emoção de culpa. E pessoas que vivem em situações de facto de grande vulnerabilidade e de crítica, e estamos aqui neste momento hoje a falar de questões raciais, desenvolvem muito a emoção de vergonha, da qual pode resultar depois defensivamente, desculpa, uma emoção de desprezo como forma defensiva. Portanto, estas emoções, sim, já são aprendidas, já dependem de várias variáveis e claramente que variam entre culturas. Isto é muito fácil nós compreendermos esta questão da cultura se pensarmos nas culturas asiáticas. Como vocês sabem, as culturas asiáticas são culturas onde estas emoções mais complexas, por exemplo, estão associadas a estímulos que não estão associadas na nossa cultura.
por exemplo, na cultura japonesa, a culpa e a vergonha estão muito associadas a insucesso. E por isso é que, e penso que vocês conhecem estes fenómenos, profissionais que, por exemplo, levam uma empresa à falência, habitualmente cometem suicídio. Portanto, o suicídio no Japão é entendido, e lembramos-nos, de facto, dos samurais e toda a cultura japonesa em torno destas emoções secundárias de culpa e de vergonha. Portanto, isto aprende-se e são, de facto, mais complexas. E, portanto, quando estamos a pensar, de facto, nas emoções, é muito importante nós termos presente que nós, de facto, não temos um cérebro, nós temos 3 cérebros. E quais é que são esses 3 cérebros? São os 2 cérebros que nós temos aqui visíveis, o vermelho e o amarelo, que são aquilo que nós chamamos o cérebro velho. É o cérebro que nos acompanha como Homo sapiens, e que dominava, o que dominava os nossos comportamentos era este cérebro, aquilo que nós chamamos o cérebro velho. Este cérebro velho é constituído por um cérebro ainda mais antigo, que é o cérebro que nós chamamos reptiliano, que só funciona para a sobrevivência. Ou seja, este cérebro funciona para a reprodução, a luta, a fuga, procura de alimento, marcação de território. É um cérebro que não existe, que existe muito nos répteis, e por isso é que se chama reptiliano, porque os répteis não têm o sistema límbico, que é também um cérebro antigo e que permitiu, de alguma forma, aos mamíferos sobreviverem. Porquê? Porque para eu sobreviver, e vamos agora pensar eu, espécie humana, eu só consegui sobreviver porque me juntei a grupos. O homem sobreviveu porquê? Porque em grupo podiam caçar, podiam se defender, construíam alianças, cuidavam uns dos outros. Portanto, por exemplo, se um ser humano partia, falámos disto, uma perna, um ser humano que partisse uma perna, se os outros seres humanos não cuidassem dele, ele não podia fugir, nem podia procurar alimento, morria. E foi aí que começou o cuidado, não é? Foi o prestar cuidados. E esta prestação de cuidados, embora alguns mamíferos o façam, nós somos, de facto, a espécie que mais presta cuidados. E que, de facto, também mais os solicitamos. Por isso é que somos também um mamífero que nasce mais dependente e que demoramos mais anos a tornar-nos autónomos. E à medida que fomos evoluindo como espécie humana, fomos construindo um novo cérebro, que é aquilo que nós chamamos o cérebro novo, e por isso é que temos 3 cérebros, que é o neocórtex. O neocórtex é aquilo que me permite ter consciência, é aquilo que me permite colocar no lugar do outro, perceber o que o outro está a sentir, é aquilo que me permitiu desenvolver a linguagem, e portanto, reparem, tem tudo a ver com a humanidade, e a criatividade. Portanto, as pinturas rupestres são um dos grandes indicadores de que, de facto, já existia neocórtex, e já havia também linguagem e pensamento simbólico e autoconsciência, e, portanto, e à medida que fomos evoluindo como espécie, este neocórtex foi-se desenvolvendo cada vez mais. Porque que é que isto é importante? É que as nossas emoções básicas são emoções do cérebro velho. São automáticas.
Nós, quando este sistema límbico é ativado, nós, por exemplo, se formos na rua e ouvirmos o disparo de uma arma, pum, nós imediatamente sentimos medo. E podemos começar a correr, fuga, ou congelamos, freeze, ou, se for de facto uma arma virada, por exemplo, para nós, lutamos, que é o fight. São as 3 respostas primitivas do cérebro. Eu não vou conversar com alguém se estou a sentir medo. Porquê? Só quando eu começo a elaborar esse medo, no neocórtex, é que eu consigo começar a fazer o quê? A mentalizar. E consigo, por exemplo, falar e tentar resolver o problema. E a questão é que este cérebro antigo não distingue o que é verdade do que não é verdade. E eu posso nem ter ouvido o som, pode não ter havido sequer o disparo de uma arma. Houve um som, pum, que eu associei ao disparo de uma arma. E por isso é que muitas pessoas têm medo em situações sociais que outras pessoas não sentem medo. As pessoas que têm uma grande inibição social e que sentem medo em situações sociais, é o cérebro velho delas, de facto. É uma reação reflexa. E é por isso que depois todas as terapias para ajudar estas pessoas a lidarem com esta emoção básica, que é reflexa, portanto as pessoas não a controlam, ou como por exemplo, as pessoas têm medo de andar de elevador. As pessoas dizem, mas porquê que tens medo de andar de elevador? Que parvoíce! Este elevador é super seguro, não há problema nenhum. Ou porquê que tens medo de andar de avião? Há mais desastres de carros do que de avião. Está bem, mas é que o medo não é uma emoção do neocórtex. O medo é uma emoção primária, portanto, ela é neuroquímica. Eu posso regulá-la com o neocórtex? Claro que posso, mas eu primeiro vou senti-la. E, portanto, não ajuda, quando as pessoas estão a sentir emoções reflexas, dizer-lhe isso não tem sentido. Não. Ajudarmos aquela pessoa a parar, respirar e aí começar a tentar perceber o que é que está a sentir, em que partes do corpo, o que é que te explotou e começar a, se for de facto uma fobia, vai ter mesmo que fazer um processo terapêutico que passará pela utilização de pensamentos ajudantes, pensamentos que ajudam a lidar com. Portanto, e é aqui que quando nós falamos de emoções, tudo se processa. E, portanto, o nosso modo emocional e reptiliano não tem género, mas o nosso modo intelectual tem género. Porquê? Porque o neocórtex desenvolve-se na relação com os outros. E ao desenvolver-se na relação com os outros, eu aprendo que emoções é que posso sentir. Fundamentalmente, eu aprendo que emoções é que eu posso exprimir, porque eu sinto-as, não as exprimo. Já voltaremos a isto. Qual é a diferença entre emoção e sentimento? É esta. É que o sentimento acontece no neocórtex. Eu estou a ter uma emoção que me vai gerar um sentimento. E por isso, de algum modo, as emoções podem existir sem sentimentos, mas os sentimentos não podem existir sem emoções. Porque a emoção pode existir apenas como resposta neuroquímica. E eu posso a sentir no corpo. Um animal que está triste
sente o seu corpo diferente, mas não mentaliza. O animal não pensa, eu estou triste. O único ser que faz isto é o ser humano. Ter consciência, é uma metacognição sobre a emoção. E então, eu agora, para, para pensarmos um bocadinho melhor isto das emoções, eu vou tentar passar-vos um vídeo de uma interação de um bebê que tem aproximadamente 9 meses, um ano, bebês. E que estão, estes bebês, eu vou-vos só mostrar a interação do bebê com o pai. E eu gostava que vocês, à medida que fossem vendo estes pequenos clipes, pensassem que o que é que aquele bebê está a sentir. E se aquele bebê for do género feminino ou do género masculino, desculpem, do sexo, peço desculpa, do sexo feminino ou do sexo masculino, sentiria emoções diferentes. Ou se o género não tem nada a ver com a emoção que aquela criança está a sentir. E depois que pensem no que é que esta mãe e este pai, desculpem, no que é que este pai, nós só vamos ver o pai, está a sentir, e pensem que se este pai fosse uma mãe, sentiria emoções diferentes. Para percebermos esta questão das emoções e do género das emoções. E onde é que isto se exprime. Portanto, eu vou parar de partilhar. Pronto. E agora vou tentar abrir então esta interação que eu vos quero mostrar. Vamos ver se resulta. Se não resultar, continuamos a conversar sem o fazer. Ora, deixa-me cá ver. Ok. Então agora vou voltar aqui à nossa apresentação e vou... Não, desculpem. Tenho que sair da apresentação dos slides, terminar a apresentação. E agora sim, abrir o vídeo. Então onde é que ele foi parar? Se a professora tentar partilhar a janela, o ecrã não consegue Consigo, só que ele dar fugiu. play. Só que ele ok. fugiu. Eu acho que ele está com vergonha. Será que os vídeos têm sentimentos? Quem sabe, quem sabe. Já está aqui. Então agora vou aqui. E agora sim. Que chato. Porque eu vou partilhar o ecrã. E vocês vão ver o meu ecrã do computador, não é? Pronto. E agora então vou procurar. Estão a ver agora o vídeo? Ótimo. Então, ótimo. Estão a ouvir o som? Não, o som não. Não, exatamente. Então, como é que eu farei para partilhar o som? Professora, quando carrega em partilhar, É isso. aparece uma opçãozinha no canto superior direito a dizer incluir som. Não sei se fará diferença no caso do vídeo. Partilhar, quase certeza que sim. E deve ser isso que eu estou a fazer mal. E então vou. Vocês estão a ver o meu ambiente de trabalho, certo? Pronto.
Já ouve? What we've learned over the years. Ok, para já o que vocês estão a ver é um pai a interagir com o seu bebê ou com a sua bebê e vão vendo cá rapazes e raparigas e vão pensando que emoções é que eles estão a sentir. São diferentes, são iguais. E depois este pai vai fazer uma coisa que lhe vai ser pedido, portanto, a criança está a regular-se através da interação com a expressão facial do pai, o sorriso do pai, os sons do pai. Portanto, o pai, a face dele, é o regulador emocional desta criança. Depois é pedido ao pai que se vire e depois olhe para a criança e não tenha qualquer reação. Faça aquilo que se chama still face. E a criança ri para o pai, a criança chama ao pai, a criança tenta interagir com o pai de todas as maneiras e o pai não mexe, não tem nenhuma expressão facial. É a cara de póquer, como nós costumamos dizer. Poker face, que é o still face. E vamos ver o que é que a criança vai começar a sentir. E depois é dito ao pai, para ele então voltar a reagir de forma habitual. E vamos ver o que é que a criança começa a sentir. That babies are much more capable than we initially imagined, but they're also much more vulnerable. And in Edtronic's still face experiment, we get to see both in a very short period. We see the baby and the dad playing together in their routines. There are things that they know about each other and things that they do together, and it's fun. And then we ask the dad to turn away, and when he turns back, to keep his face completely still and not respond to the baby. And the results are almost immediate, and they're devastating. The baby looks to the dad and tries to get the dad to get back into those games. Hey, we were just playing just a minute ago, weren't we? We were having fun. What's going on? And then the baby starts to get frustrated when that doesn't work. So she'll have to look away and look around the room and find something else and then look back and say, now can we play? And within 3 minutes, the baby has really dissolved. She is trying to get out of the chair. She's uncomfortable. She's reaching out to dad. She's crying. And then we ask the dad to turn away again. And when he turns back, to go back to being regular dad. And it's a joyous reunion. They get back into their routines, the things that they do together, the things that they were just doing 3 minutes before. And the baby settles down and gets back to the comfort zone that she's developed with the dad. What we see in the still face experiment is how able the child is to initiate and be part of the relationship between the father and the child, but also how much she depends on that relationship in order to keep an even keel. And when she's grounded and comfortable, she can explore the world. She can meet new people. Hola. She can try new things, and she's got that safe base that she can always rely on. And there's a trust level there. We can only begin to imagine what it's like for babies whose life is like that 3 minutes all of the time. And they don't get that responsiveness, and they don't get any help getting back to an even keel.
And the results can be very tragic. They can have trouble trusting people, they can have trouble relating to people, and they can have trouble being calm enough so that they can explore the world and take part in the world. So we know that those initial relationships, that initial responsiveness and interaction between the father and the baby are keys to the baby's success as a child and as an adult. Muito bem. Ok. Então, há emoções masculinas e emoções femininas? Estes bebês, o género, o sexo, desculpem, é uma variável importante para o que estão a sentir? Tiago. Estou aí a ver o Tiago a sorrir. Diga lá, Sim. Tiago. Na verdade, não faço ideia. Nunca tinha pensado no assunto. Ok. Que em ambas as situações apresentadas no vídeo, muito provavelmente o sentimento de depressão nas crianças encontrar-se-ia de igual forma perante a não interação com o pai. E, portanto, creio que A nesse não aspecto resposta do pai, não é? A não resposta do pai. implicaria Ok. sempre uma reação, a meu ver, creio, semelhante, mas em todo caso não tenho ideia. Corretíssimo. Sim, sim, Tiago, corretíssimo. Ou seja, todos estes bebês, quando este pai, que é a figura cuidadora, sensível, que se quer que os pais sejam, e portanto aquela história que as crianças só criam ligação emocional com as mães é mentira. Há muitos pais que são a figura de referência da criança e não a mãe, e a maioria das crianças tem o pai e a mãe como figuras de referência. Ou até Vinculam vinculação. a vinculação. Portanto, eles vinculam aos dois. Exatamente. E a criança consegue também estabelecer vinculações secundárias. A criança consegue vincular a um avô ou uma avó que sejam muito presentes na vida dela. Um tio, uma tia, alguém. Todos os adultos que são muito presentes na vida de uma criança, ela vincula. Agora, as vinculações primárias é aos seus cuidadores principais, que na maioria das famílias, os cuidadores principais são claramente a mãe e o pai. E por isso é que, de facto, face à parentalidade do século XXI, em que mãe e pai partilham responsabilidades profissionais, em que mãe e pai devem partilhar responsabilidades de cuidado da criança e de tarefas domésticas, se pede ao pai uma paternidade sensível, responsiva e cuidadora. Culturalmente não se pedia isto ao pai, embora muitos pais o fizessem, mas culturalmente não lhes era pedido. Aliás, a família tradicional portuguesa, não é? Habitualmente o pai era o provedor e a mãe era a cuidadora. O que não quer dizer que não houvesse pais mais sensíveis e responsivos que mães, e que a figura de vinculação fosse o pai, não a mãe. Mas, de facto, a psicanálise deu-nos aqui umas voltas estranhas e veio-nos trazer algumas crenças erróneas de que a criança vinculava preferencialmente à mãe. Aliás, não precisamos de recuar muito tempo para, nos tribunais portugueses, quando existiam processos de divórcio, a partir do 25 de Abril, quando começaram a existir em Portugal, quando era necessária a regulação das responsabilidades parentais, habitualmente a guarda era atribuída à mãe.
sem avaliação da qualidade da relação com o pai. E muitas crianças eram separadas, só estavam de 15 em 15 dias, por exemplo, às vezes nas férias, em períodos festivos, com o pai, quando o pai era a figura de facto de referência dessas crianças. Portanto, hoje, felizmente, a norma é a guarda partilhada e com residência alternada. Portanto, a criança tem direito a pai e mãe, e tem direito a residir com o pai e com a mãe, exceto em situações em que o bem-estar emocional da criança é colocado em risco. E, de facto, estes bebês que nós vimos aqui, quando aqueles pais deixavam de responder emocionalmente, e isto é aquilo que uma criança que está a interagir com um adulto deprimido ou um adulto antissocial, um adulto que não sente compaixão, um adulto que não sente empatia, o que uma criança começa a sentir é... o que é que vocês acham que eram as emoções? Isto era tudo reações neuronais. Atenção, esta criança não pensa. O neocórtex está muito pouco desenvolvido nesta idade. Quais eram as emoções que esta criança sentiu? Vamos pensar nas básicas. O que é que esta criança, estas criancinhas, estes bebês, sentiram? Margarida? Sentiu medo. Medo. Estas crianças ficaram em automaticamente. pânico. Em pânico. O que é que está a acontecer? E usaram todas as estratégias que têm para se ligar a outro adulto, que é chamar, Chamar a atenção, morder não os é? brinquedos, tentar saltar da cadeira, Ok. não é? Ok. Tristeza, eventualmente, Sim, não é? porque muitas Medo, começaram até a tristeza, chorar. chorar. E quando estes pais retomam a relação, o que é que elas sentem imediatamente? Alegria. Joana, está aí a abanar a cabeça, não é? Alegria. Estas crianças sentem-se inundadas de alegria. Agora imaginem que este pai não voltava à relação. Por isso, não há... As emoções básicas são iguais em bebês, sejam eles do sexo masculino, sejam do sexo feminino. As emoções secundárias e os estímulos que provocam as emoções primárias vão ser diferentes em função do género, porque são aprendidas na relação. E hoje isso já não é tão predominante, mas continua de forma socialmente não criticável a acontecer. Se uma menina cair e começar a chorar, é mais provável que o adulto que cuida dela, seja um educador, o pai, uma mãe, uma avó, um tio, pegue nela ao colo e a tente consolar, mesmo que a queda tenha sido uma queda pequenina. Se for um rapaz, a probabilidade, se não for uma queda séria, de alguém dizer, pronto, já passou, vá, anda, vamos lá, é muito maior. Portanto, o que é que estes chefes começam a aprender? Começam a aprender a exprimir as emoções de forma diferente. E, por exemplo, é mais provável uma menina chorar à medida que se desenvolve, não quando é bebê, do que um menino chorar. E depois temos outras emoções que ainda são mais difíceis, que é a culpa e a vergonha. São emoções secundárias aprendidas.
Ah, eu no outro dia, numa ação de formação deste tipo, hoje não é uma ação de formação, é uma conversa, mas numa ação de formação sobre estas questões, estava uma educadora de infância que tem uma situação extraordinariamente difícil na sala dela. E qual é a situação difícil? Um pai que a instruiu no sentido de não deixar o filho, rapaz, brincar na área da casinha das bonecas, portanto, onde eles pegam ao colo a bonecos, cozinham, limpam, não o deixar vestir fantasias. Sabem que as crianças adoram brincar ao faz de conta. E quantos rapazes adoram calçar os sapatos de salto alto da mãe, quando as mães usavam saltos? Agora as mães usam todas sapatilhas, mas quando usavam saltos, os miúdos e as miúdas adoravam calçar os sapatos e sentir aquele barulho do tacão, não era? Tá, tá. Ou, no jardim de infância, vestirem vestidos, vestirem-se do que quiserem, sem qualquer julgamento. Esta educadora está com um problema enorme porque este pai, de facto, instruiu a educadora que não autoriza, embora a educadora saiba que ela tem autonomia pedagógica e que a função dela, e aliás discutimos isto na formação, a função dela é contribuir para o desenvolvimento integral da criança e, portanto, ela não pode impedir aquela criança de brincar com o que ela quiser, desde que isso não a coloque em perigo. Agora, aqui a grande questão é: e o perigo emocional? E se esta criança vai para casa e diz: Uau, hoje foi tão giro, vesti-me de Cinderela. E tem como resposta: o quê? Vestiste de Cinderela? Tu és um rapaz. Os homens não vestem vestidos. Este menino, cada vez que se vestir de Cinderela, se continuar a vestir-se de Cinderela no jardim de infância, vai sentir culpa. E a culpa é uma emoção terrível para o desenvolvimento da saúde mental. Esta educadora pode ter problemas, claro. E esta educadora, até para proteger, ela dizia, eu para proteger aquele menino, quando o pai entra na sala, eu tenho sempre lá uma mala cor-de-rosa, uma mala de senhora, com que eles adoram andar de um lado para o outro, cor-de-rosa, que eu retiro da sala. Porque o miúdo adora a mala. Ou seja, estamos a falar de um menino de 3 anos. Este menino, claro que está a aprender emoções diferentes, porque é um menino que vive numa cultura familiar claramente machista. Agora, bem-vindos à realidade. Com os movimentos de extrema-direita, nós temos muito daquilo que era considerado as grandes conquistas do século XX, da mulher e dos homens, muitas dessas conquistas estão a ser colocadas de novo em causa. Nós temos já em Portugal, voltamos só a falar dos Estados Unidos, grupos de jovens de 14 a 16 anos em que eles claramente assumem o papel de machos e exigem, e elas aceitam, o papel de fêmeas, entre aspas. Portanto, temos miúdas, adolescentes, na nossa sociedade atual, que o seu objetivo de vida é cuidarem da família, terem filhos e não terem uma profissão.
E temos muitos homens a assumirem outra vez o papel de adulto provedor, do cuidador da família. E atrás disto, como vocês sabem, há o controlo, não é? Porque atrás disto há todo um controle negativo. Portanto, quando falamos de emoções e de contextos socioculturais, já refletimos sobre a questão, há culturas como a asiática, onde a culpa e a vergonha são vividas de uma forma extrema. Na nossa, isso já não acontece. Tanto, acontecia muito com a moral católica, com a ameaça do inferno e com a ideia do pecado, e portanto, pessoas que ainda vivem a fé e a religião de uma forma completa e total, têm mais probabilidade de sentir culpa, de onde, de facto, na religião existe o ato de contrição, não é? O ato de contrição é uma forma de eu pedir perdão. E bem, porque se isto for feito com saúde mental, as pessoas, de facto, as religiões e as... Não é espiritualidade, as religiões têm um lado, de facto, pelo menos a nossa religião, não é? A religião católica, tem um lado muito humanista, um lado muito de cuidar do outro, que muitas vezes é esquecido, mas que existe, não é? Portanto, ao falarmos de emoções e desta questão do masculino e do feminino, eu ainda gostava de partilhar convosco com outro slide, que é o slide da expressão dessas emoções. E porquê é que eu quero partilhar este slide convosco? Porque é importante nós percebermos que, associada a isto que nós estávamos a dizer, está a questão da partilha. De como é que eu partilho aquilo que eu sinto. E vocês têm aqui um questionário que nós utilizamos, que é para ajudar as pessoas. Não precisa ser em consulta, nós podemos fazer isto no âmbito de aconselhamento, de formação, que é nós pensarmos, e aqui não é para vocês responderem, é para vocês pensarem, refletirem, que uma coisa é a experiência emocional, uma coisa é aquilo que eu sinto, outra coisa é aquilo que eu exprimo. Um homem e uma mulher podem ambos estar a sentir medo face a uma situação. Mas a probabilidade da mulher guardar, desculpem, do homem guardar essa emoção para si mesmo e não a exprimir é maior do que uma mulher. Porquê? Por todo o processo de socialização. Mesmo relativamente a emoções positivas. Porquê? Isto não é, atenção, ser homem ou ser mulher. Há mulheres que se inibem, suprimem as emoções, tal como homens. Mas os homens suprimem mais do que as mulheres. Aliás, uma queixa muito comum em terapia de casal é ele não exprime, ele não fala do que está a sentir. Isto é uma queixa ainda muito, muito presente. Porquê? Porque as mulheres, através do processo de socialização, aprenderam, de facto, a exprimir as suas emoções e a procurar regulá-las, sem as suprimir.
por socialização. E em determinadas culturas, por exemplo, se nós puséssemos uma mulher japonesa e uma mulher portuguesa a responder este questionário, mulheres com histórias de vida iguais, sem traumas, sem problemas de vinculação, e elas iam responder de forma diferente. Porquê? Porque são de culturas diferentes. E, portanto, quando eu peço a alguém para exprimir o que está a sentir, de facto, às vezes as pessoas não conseguem exprimir o que estão a sentir, porque isso não faz parte do seu repertório de aprendizagem e de socialização. Muito bem. E então, agora passo-vos a palavra. Gostava de vos ouvir também. E estou disponível. Rafaela. Não está com som, Rafaela. Sim, já tive. Então, surgiram aqui duas questões, principalmente agora nesta fase final, em que a professora estava inclusive a falar deste caso que a educadora expôs. Lá está, o que me surge é como é que é possível romper, não é, com estes papéis emocionais que lá está, que estão pré-estabelecidos e são estruturais, não é? Já há muitos anos, e que é muito difícil de mudar, e lá está, sabemos que a educação é base para essas alterações, mas existe alguma coisa concreta ou alguma política ou prática educativa assim que se pudesse pôr em prática, quer fosse para proteger estas crianças, não é? Para não limitarem a sua própria experiência, que também as vai definir no futuro, mas também, neste caso concreto, a própria educadora, não é? Que tem inclusive o cuidado, lá está, de retirar uma linha cor-de-rosa e tudo mais, e que pode arranjar um problema no trabalho por causa de um pai que, pronto, que não está disposto a reformular ou abrir a sua mente Muito para bem. reformular, né? E tem outra questão que lá está. Rafaela, deixa-me primeiro responder ok. a essa. Porque eu acho certo. que é de uma ordem que talvez a outra não seja. Nós temos uma Constituição em Portugal, nós temos o Estatuto do Aluno em Portugal, nós temos orientações currículos em Portugal, nós temos escola pública. Portanto, se tratar de um jardim de infância público, esta educadora o que tem e deve fazer é procurar ter uma conversa com o pai sobre aquilo que são, neste caso, as orientações curriculares para a educação pré-escolar, aquilo que é expectável acontecer através da educação pré-escolar, e isto tem que ser feito de uma forma muito gradual e muito sensata, porque um pai que tem esta postura, à partida, não vai ser um pai colaborativo. E não sendo um pai colaborativo, esta educadora, no limite, pode até ter que pedir apoio à psicóloga do agrupamento para ajudar este pai a refletir sobre estas questões de género, de sexo. Da minha experiência, infelizmente, isto é muito difícil. Porquê? Porque estes pais, ou as mães, atenção, há mães que têm posições, por exemplo, relativamente ao facto de uma criança de etnia cigana estar no mesmo grupo e pede para a criança ser retirada daquele grupo e ser colocada noutro. Isto não pode acontecer.
E nós, na escola pública, temos, de facto, que fazer um trabalho imenso com estes pais. Mas, no limite, o que tem que prevalecer é os valores que a escola pública tem que transmitir. E os valores da tolerância e do respeito pelo outro são os valores que nos orientam e que orientam a nossa Constituição. São os pilares. Se estivermos a falar de uma escola privada, isto é completamente diferente. Porquê? Porque os pais têm um poder, às vezes, na escola, que advém do poder económico. E, infelizmente, lamentavelmente, não são todas, mas há algumas escolas que, de facto, apoiariam este tipo de parentalidade. Agora, o que nos guia em todo o sistema de promoção e proteção, desde a primeira linha, que são as escolas, é o superior interesse da criança. E por isso é que nós temos que lidar com estes pais e mães de uma forma muito sensata e, se possível, com apoio de um profissional, que os pais até respeitem mais. Porquê? Porque nós também não queremos colocar esta criança numa situação de vulnerabilidade. E eu não quero que esta criança chegue a casa e diga: eu hoje estive a brincar com o Marco, que é o menino da etnia cigana, e os pais tenham uma explosão emocional, disseram à educadora expressamente que não queriam que o filho brincasse com o Marco. E vão ter uma explosão. Eu costumo ter uma expressão que é: nós, para trabalhar com os pais, temos que entrar com pezinhos de algodão, aos poucos. Porque se entrarmos assim logo de rajada, eles não vão querer colaborar connosco. Temos primeiro que ouvi-los, sobretudo. Margarida, concordo totalmente consigo na maioria das questões. Na maioria, sem dúvida. Nestas questões de extremismos, sim, nós temos que entrar com pezinhos de algodão, mas com armadura de guerreiros. Certo, exatamente. Porque quando temos situações de extremismos raciais e de extremismos sexuais, papéis de género, não vamos lá com pezinhos de algodão. Claro que não. E isto é assustador, porque e penso que aquele senhor, o Manuel Carlos, que está ali, partilhará daquilo que eu sinto, e a Joana, eventualmente, já é um bocadinho também mais velha. Nós, no século XX, achámos que íamos conseguir ter a sociedade humana ideal, ou seja, iríamos conseguir erradicar a fome, iríamos conseguir erradicar a guerra, iríamos conseguir dar água potável a todas as pessoas, a medicina iria evoluir e morreríamos cada vez menos de doenças. O século XXI obrigou-nos a dar um trambolhão nestes ideais humanistas, que é: nós não controlamos aquilo que um dia nos vai extinguir como espécie humana, acho eu, mas isto é a minha opinião, que são os vírus. E o Covid foi só a primeira epidemia, não sou eu a dizer, isto não tem nada de catastrófico. Todos os epidemiologistas dizem que nós vamos ter mais situações destas. Vamos acreditar que vamos conseguindo. Eu acho que um dia, eventualmente, vai-nos acontecer o que aconteceu aos dinossauros. Mas pronto, isto é só uma opinião
embora tenha algum fundamento, tem alguns epidemiologistas que estudam isto, esperemos que seja daqui a muitos milhões de anos. Mas possivelmente, antes deste vírus aparecer, nós vamos nos destruir, porque aquilo que achávamos que já não ia acontecer, que eram guerras, por território. Todas as guerras estão a acontecer. As pessoas dizem que são guerras religiosas. São guerras de território, de poder. Eu ter mais que tu. E se tu fores alguém que eu odeio pela nossa história, então ainda melhor. O Trump quer lá saber dos chineses. O Trump quer as terras raras. O Putin quer anexar a Ucrânia. Porquê? Porque quer ser mais poderoso, quer ter mais território, quer aumentar o seu poder. Pronto, não vou falar de Israel e da Palestina porque é um assunto muito sensível. Isso seria para outra sessão, não é? Mas reparem, de facto nós estamos, este século XXI trouxe uns desafios brutais. E no que as questões de género diz respeito, elas estão, outra vez, extremamente polarizadas. Polarizadas. Recorda-se da discussão que existiu este ano por se retirar as aulas sobre sexualidade humana. E porquê que se retiraram as aulas sobre sexualidade humana do currículo obrigatório? Extremismos. Porque alguém que está no poder tem este poder. Isto nem sequer é partidário. Eu não acredito que isto seja partidário. Isto é muito pessoal. Pronto. E nem vale a pena começarmos aqui a falar do nosso partido de extrema-direita e de outros movimentos de extrema-direita que, de facto, estão a popular por aí. Mas eu pessoalmente, o que me preocupa mesmo são os adolescentes. Estou muito preocupada com esta nova geração de adolescentes, que tem grupos virtuais em que os rapazes falam das raparigas outra vez, como se elas fossem inferiores, onde muitas raparigas se colocam na posição de submissão, porque sentem que assim são mais amadas, mais admiradas, são verdadeiras mulheres. E, portanto, quando falamos de emoções secundárias, isto não tem nada biológico, é cultural e, portanto, há diferenças entre homens e mulheres, mas também há diferenças entre culturas, mas também há diferenças entre pessoas e, portanto, eu acho que as culturas claramente que tendem a considerar as questões do sexo, e nesse sentido podemos dizer que há emoções masculinas e femininas em função daquilo que a cultura determina. E a segunda pergunta, Rafaela? Lá está, a segunda pergunta é precisamente ao encontro dessas questões do meio virtual e também principalmente da adolescência, embora lá está, o trabalho da professora seja mais focado nas questões de parentalidade e da infância, e o próprio tema da conferência seja mais as questões de género, mas uma questão que me surgiu foi o facto de que hoje, lá está, vivemos muito em os jovens estão muito presentes, muito ativos nas redes sociais e dentro desse contexto virtual gera-se uma espécie de economia emocional, não é? Que é muito moldada com base nos likes, nos comentários, naquilo que é esperar que determinadas pessoas têm nesse ambiente virtual, não é? Que é a espécie de um capital social digital, não é? E de que forma é que estes ambientes também influenciam na própria construção das identidades, não é? E de que forma é que isto
que estes ambientes e aquilo que é esperado neste ambiente e aquilo que as outras pessoas querem ver ou que eu acho que o outro quer ver impacta na própria autorregulação das minhas emoções e na forma como eu expresso ou não expresso, não é? Essas mesmas emoções. Olha, eu diria que o mundo virtual veio aumentar o risco daquilo que nós chamamos um falso self. É quando as pessoas criam fenómenos psicológicos que nós chamamos de dissociação, em que num contexto são uma coisa e noutro contexto são outra. Nós temos pessoas, sejam adolescentes, sejam adultos, que no mundo não é real, porque o mundo virtual é real. No mundo físico, presencial, são tímidos, envergonhados, não emitem opiniões, não assumem posições, etc. E que no meio virtual são altamente destrutivos, frios, calculistas. Isto é uma dissociação. Porque estas pessoas têm dois selves. Portanto, colocam-se aqui problemas de saúde mental graves. E por isso é que a saúde mental é o desafio do século XXI. Porque a saúde mental não se resolve com manipulação genética. E a área da medicina onde nós temos evoluído menos é a da saúde mental. Nos últimos 5 anos, descobriram-se novas terapêuticas, felizmente, para o mieloma múltiplo, para a esclerose múltipla, para linfomas, para cancros, não sei o quê. E os tratamentos para as doenças mentais estão basicamente iguais. Há novas terapias, mas que não são mais eficazes que. Ou seja, a questão é a forma como nós estamos organizados como sociedade humana, neste momento, com a inteligência artificial, com tudo, não contribui para a saúde mental. E temos que assumir isto definitivamente. E, portanto, nós podemos ter uma família pode estar muito bem e tem um miúdo ou uma miúda no quarto, ou um jovem adulto continua a viver em casa, no quarto, e que é uma pessoa completamente diferente da pessoa que teve antes naquela sala. O que é que podemos fazer? Eu diria que a única coisa que podemos fazer é investir no amor. Investir no amor desde o momento que um bebê nasce. A única coisa que nos pode salvar é a compaixão que sentimos pelo outro. Amor neste sentido. A compaixão que sentimos por nós. Aquilo que nos torna verdadeiramente humanos. No nosso melhor. E, portanto, claramente, relações saudáveis entre pais e filhos, relações saudáveis entre professores e alunos, relações saudáveis entre colegas. E temos que conseguir isto de alguma maneira. Nem que seja com medidas como tem acontecido, que é limitar o uso de telemóveis nas escolas. É assim, dizem-me assim, mas depois eles vão usar. Está bem, mas enquanto estão ali, não usam. Não usam. Aumentar na escola momentos de contacto físico e social. Ou seja,
ter menos tempos em que tem um adulto a falar para um grupo de alunos e mais tempos em que os alunos interagem social e fisicamente entre eles. Mais jogos físicos no primeiro ciclo. Dança, futebol, basquetebol, porque as crianças fazem isso espontaneamente. A partir do primeiro ciclo começam a reduzir imensa interação. E o contacto físico começa a reduzir-se brutalmente. Portanto, eu não tenho soluções, porque não há soluções fáceis. Temos é que olhar para os espaços onde as nossas crianças e os nossos jovens estão e aumentar a qualidade destes espaços na promoção do desenvolvimento de saúde mental e ajudar, como faz ali a Margarida, apoiar as pessoas que já são pais e mães ou que pretendem ser pais e mães nesta tarefa tão difícil que é hoje ser pai e mãe. E que não vem com manual de instruções, nunca veio, portanto. Nunca veio. Nunca veio, não é? Mas agora vem com uma coisa pior, Margarida. Vem com bogglers, como é que vocês dizem? Não. Influencers, vem com livros. Eu às vezes quando entro na Bertrand para ir comprar um livro até me assusto. O conjunto de livros que há com conselhos. É preciso descomplicar. Acho que há... O que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe, como criar a criança perfeita, como lidar com filhos manipuladores. Desculpem, isto é mais uma vez um contributo para a não saúde mental. Porque a forma como eu me relaciono com os meus filhos tem a ver com a mochila emocional que eu trago nas minhas costas. Esta mochila emocional eu construía não só com os meus pais, mas construía com os meus avós, bisavós, tetravós, através dos meus pais. Portanto, há uma coisa que se chama transgeracionalidade das emoções. Nós às vezes achamos que só é hereditário, só é hereditárias questões físicas. Não é. Há pessoas que geneticamente têm mais vulnerabilidade para determinadas emoções que outras. Isto é muitas vezes genético. Porque é que há pessoas que ficam mais facilmente dependentes do álcool? Porque há um receptor no cérebro, isto para o álcool como para outras dependências, atenção. Eu falei do álcool, mas podia falar das dependências sem substâncias. São as dependências que nos preocupam mais hoje. São as dependências dos jogos, é uma dependência sem substâncias. São as dependências dos bens materiais, as compras compulsivas. São dependências emocionais, relações tóxicas, brutais. Portanto, há dependências sem substâncias. E há cérebros que ficam mais facilmente dependentes. Isso nós sabemos. Mas também sabemos que há cérebros que têm esse potencial e que nunca desenvolvem essa dependência. Porquê? Porque houve uma série de variáveis do contexto da relação a atuar e nunca se desenvolveu essa potencialidade, neste caso negativa. Muito bem, vou dar a palavra ao Manuel e depois vou ter que vos deixar, porque eu tinha um compromisso às 8, já vou chegar um bocadinho atrasada, mas não faz mal. Manuel, está sem som. Muito obrigado, boa noite. Antes de mais, quero saudar todos, e em particular a doutora Maria Filomena. Não ouvi tudo porque tinha outro compromisso, de qualquer maneira, do que eu vi, gostei imenso. E tudo, nomeadamente este seu princípio da defesa da igualdade de género e da igualdade étnico-racial, nomeadamente em relação às crianças ciganas, justamente. E, portanto, apreciei, digamos, esse ponto de vista, obviamente. Em todo caso, gostaria de salientar que, evidentemente,
este ressurgir da família tradicional com os seus preconceitos e categorizações, etc., que vem de trás. Eu gostava de salientar que ele está na extrema-direita, basta o slogan, o velho slogan salazarista, Deus, Pátria e Família, de má memória, mas que agora eu gostava de salientar que um autor dito liberal como Tolkien Parsons, eu estou sociólogo, por isso é que trago aqui, porque foi ele que deu corpo à teoria, mas que é a ideologia, no meu entender, de a função instrumental do homem, provedor, né, que não cuida, e da mulher expressiva, da função expressiva, que cuida. E do emocional versus cultural, o homem o cultural racional, a mulher o emocional afetivo, etc. Então, esta dicotomia está presente num dito teórico que se dizia exprimir quase uma inevitabilidade social, portanto, ou seja, e eu acho que isto, estamos a falar dos anos 56 que ele publicou, não é? E eu acho que ele trouxe e deu categoria teórica, ou pseudo-teórica, a tudo isto que já vinha atrás e continua ainda hoje a persistir. E, portanto, era nesse sentido que eu gostava de que, quando falou de cultural, para mim é mesmo ideológico. Não é tanto. Obrigada. Mas é mais ideológico, porque é uma ideologia que vem de atrás, muito longe, do patriarcado, como sabemos, mas que teve o ar de teórico, num teórico liberal, o mais importante sociólogo dos anos 40, 50, 60, mas que estava muito aivado de visões culturalistas, entre aspas, ideológicas. E, portanto, era este. Depois, também diria que o seu espanto no século XXI, ainda estamos a regredir em vez de avançar nos princípios da igualdade, etc., etc. Eu creio que falou muito bem da extrema-direita, mas o pior de tudo isto é que essa extrema-direita, em Portugal, mas não só, a começar pela América e noutras partes, está a contaminar os próprios partidos ditos democráticos da direita. E basta ver a questão do PSD no que diz a cidadania, porque o governo é do PSD-CDS e não do Chega, e, no entanto, deixou-se contaminar na cidadania em movimento sobre a questão da sexualidade, na lei dos estrangeiros, na lei de nacionalidade e agora com a burca. O próprio primeiro-ministro a dizer eu votaria a favor da proibição da burca. Isto está demais, ou seja, está demais, e com isto, de facto, estamos com preocupações de regressão muito consideráveis. Era isto, basicamente, que queria deixar. Obrigada, Manuel. Muito obrigada, porque foi de facto um contributo muito, muito importante e agradeço-lhe imenso esse apontamento de facto. E eu muitas vezes falo de cultura e, de facto, não falo de ideologia e concordo plenamente com o que disse. E obrigada por trazer-nos isso. E obrigada também por nos trazer esta reflexão mais profunda de que, de facto, não temos de estar apenas preocupados com os grupos e partidos de extrema-direita, mas com o que eles estão a fazer e estão a conseguir fazer, contaminando, não é? Contaminando os partidos de centro-direita, não é? Portanto, e isso é preocupante. Muito bem, eu adorava estar com vocês, mas eu tinha outro compromisso às 8. Já vou entrar um bocadinho mais tarde na próxima reunião. Foi um gosto estar aqui. Muito obrigada pela vossa atenção. E quem sabe um dia não nos reencontramos outra vez. Muito Professora, obrigado. muito obrigada. Foi muito Obrigada. bom. Muito bom, muito bom. Obrigada a todos e a todas. Está bem? Obrigada. Muito obrigada. Adeus, boa noite. Tchau, professora. Boa Obrigada. noite.